Uma palavra para minha e para a sua vida, de garantia que Jesus é o fiador das nossas necessidades, amém? Tudo está no controle do Senhor, nada escapa, nem escapará, nem jamais escapou da provisão de Deus, do controle absoluto das mãos do Senhor, amém? Não é teologia esse texto, às vezes ele é utilizado de uma forma, gerando aí a teologia de libertação, né? A teologia também de movimentos antibíblicos de prosperidade, mas se entendermos à luz da Escritura, de fato, à luz de Jesus, nós vamos entender que nós temos um Deus de bênçãos, de cura e de providência. E alguém poderia perguntar, mas pastor, se é assim, por que tantas pessoas ainda passam por privações financeiras, por fome? Bom, alguns motivos, algumas respostas para essa pergunta seria, primeiro, o fato de Jesus ter efetuado esse grande milagre não anula a desigualdade humana. A desigualdade do nosso sistema, tão atroz, homicida, opressor e desigual, desproporcional, que tira dos pobres e entrega para os ricos. Não estou querendo fazer aqui uma crítica a nenhum sistema, nem menosprezar os ricos, de forma alguma. Mas nós sabemos que o sistema criado pelo homem é um sistema desigual. Também não estou fazendo aqui comentários de cunho econômico, como se outro sistema que não fosse o capitalista resolvesse. Também não resolve. O que resolve é a dependência a Jesus. É aquele que sabe, de fato, prover, sabe entregar a mim e a você o que a gente precisa. É só debaixo dessa dependência que a gente tem uma vida mais completa, que a gente recebe, a gente pode receber as coisas de Deus. E como estávamos falando, tem muitos cristãos hoje, nesse momento, passando por dificuldades e aflições financeiras e físicas, de provisões. Sim, primeiro por conta dessa injustiça que o sistema social promove. O sistema social atual, ele é sim um sistema injusto, por esse primeiro motivo. E por outros motivos que eu não sei, tá certo? A gente precisa saber o momento de dizer que não sabemos das coisas. Existem muitos irmãos hoje que estão passando por dificuldades, irmãos fiéis, irmãos fervorosos, irmãos que têm temor a Deus, mas que nesse momento passam por dificuldade. Não estaria aqui, esse texto aqui, ele não se presta para elucidar todas as perguntas em relação a esse tema, de forma alguma. Mas tem uma coisa que a gente precisa se apegar, é que nós servimos a um Deus de providência. Amém? Se a providência não veio ainda na vida de uma pessoa ou de outra, cabe a ela, cabe a cada um, cabe a você, cabe a mim que estiver, porventura, passando por um momento de dificuldade financeira, de privação na alimentação ou em qualquer área da vida. Cabe a cada um buscarmos mais a Deus, conhecermos mais a Jesus e atravessarmos qualquer crise na presença de Deus, na humildade de Deus, porque isso é a vontade de Deus. É assim a nossa postura. O cristão, ele precisa se rebaixar à vontade do Senhor, atravessar a crise de forma humilde, porque ele sai mais forte. E uma coisa também eu falo, para encerrar essa introdução, é que tribulações passam, amém, igreja? Privações, dificuldades passam. Não é para a vida inteira. Deus tem um plano de prosperidade para a minha e para a sua vida. Amém? Glória a Deus. E os discípulos, igreja, eles haviam voltado de uma missão que Jesus impôs a eles, né? E os discípulos estavam muito eufóricos, alegres, felizes com a volta dessa missão, onde eles tinham visto muitos milagres acontecerem. Deus o investiu de poder. Jesus disse: ide, pregai o evangelho. Naquele primeiro envio missionário, foram aos pares.
Jesus trouxe muito ensinamento, aquela missão, aquela experiência trouxe muita sabedoria, muita bagagem, digamos assim, para aqueles discípulos. E eles voltaram para Jesus, como fala o verso 30, contando dessas maravilhas que haviam acontecido nessa primeira viagem missionária deles. E eles, de fato, estavam bastante cansados, né? Porque quando a gente serve ao irmão, quando a gente serve ao Senhor, a carne cansa, faz parte, é normal, isso faz bem, isso é didático, isso é ensinamento de Deus para nós, não é? E o relato fala aqui que Jesus chama os discípulos para repousar num lugar à parte, porque eles não tinham tempo nem para comer, porque nesse momento era um afluxo muito grande de multidões que iam até Jesus. Jesus tinha inaugurado seu ministério milagroso, curando a muitos, expelindo demônios, curando, dando vista aos cegos, curando pessoas. E a essa altura as multidões já buscavam a presença do Senhor Jesus. Muitos queriam apenas um milagre, queriam apenas se dar bem, queriam apenas a sua porção, o seu desejo pessoal. Outros, de fato, vieram tornaram-se discípulos de Jesus, porque quando a gente vai a Jesus pelo que ele é, a gente se torna discípulo de Jesus. Não é assim? E de forma que Jesus convidou esses discípulos para descansarem no lugar à parte, e os discípulos logo pegaram um barquinho e remaram até um outro lugar. Mas aí essa multidão, já vendo o que estava para acontecer, o relato diz que essa multidão se deslocou até o momento e os discípulos não tiveram esse descanso, não é? Era um movimento muito grande de muitas pessoas que ali estavam sedentas para receber algo da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus. Muitos, porém, viram partir e, reconhecendo, correram para lá de todas as cidades e chegaram diante deles. Muitas cidades, muitas pessoas, muitos estrangeiros de outras cidades, gente peregrinando em busca de um socorro, de um auxílio da parte de Deus. E Jesus, ao desembarcar esses discípulos, Jesus ele vê uma grande multidão e se compadece daquela multidão. As pessoas ali estavam aos trapos, né? Imagine uma multidão, pessoas que viajavam de caravanas de várias cidades, estavam tão cansados quanto esses discípulos que haviam voltado de um envio missionário, de uma viagem missionária. Todos estavam cansados, e esse texto nos traz uma palavra muito bonita. O verso 34, porque eram ovelhas que não têm pastor. E Jesus passou a ensiná-las. Jesus veio a cada um de nós como ovelhas sem pastor. Nós chegamos a Jesus nessa qualidade de ovelhas sem pastor, tá certo? Nós, quando nos achegamos a Cristo pela nossa conversão, pela fé, que essa conversão ela tem uma certa natureza de ato, é uma coisa que acontece pontualmente em nossas vidas, que precisa acontecer na vida de todos nós. Nós a chegamos perdidos, cansados, desfigurados, sedentos pelas provisões de Deus. É assim que a gente achega. E Jesus se compadece de nós. E a gente já se achega porque Jesus já se compadeceu. E Ele continua se compadecendo como Ele faz na minha e na sua vida. Porque a gente chega meio que nessa condição de ovelha sem pastor. Era como aquelas multidões ali. Chegaram perdidas, desorientadas, buscando auxílio, buscando o favor de Deus. E Jesus atende, vê aquela multidão desorientada e passa a ensinar-lhes muitas coisas. O que Jesus quer fazer a priori na minha e na sua vida é nos ensinar. Amém? O pecado, ele apagou muitas coisas que precisariam estar latentes na nossa alma. Mas a verdade é que o pecado ele tem esse poder de adormecer. O pecado ele tem esse poder de anestesiar. O pecado tem esse poder de nos tornar
como seres dormentes. Há essa dormência na alma causada pelo pecado. Esse pecado que nós cometemos dia e noite, porque nós somos pecadores e pecamos porque somos pecadores, não há como fugir dessa verdade, mesmo estando nós reconciliados, nós continuamos pecadores. E Jesus quer ensinar a mim e a você. Nós precisamos abrir nossos corações para, antes de recebermos as bênçãos de Deus, nós precisamos ser ensinados por aquele que é o grande professor do universo, o grande educador do universo. Jesus quer ensinar a mim, Ele quer trazer coisas novas a mim e a você, Ele quer nos reeducar, Ele quer falar de verdades e que a gente receba essas tais verdades. Isso é um processo de aprendizado ao qual nós precisamos estar abertos dia e noite, meditando na palavra dia e noite sem cessar. Essa é a vontade de Deus, tá certo? As demais coisas serão acrescentadas paulatinamente em nossas vidas, depois que a gente se abrir para receber, escutar o que Jesus tem para ensinar. Essa é a vontade de Deus, tá certo? Você que tem aberto o coração, aleluia, continue assim. Você que ama aprender daquele que é manso e humilde de coração, glória a Deus, permaneça assim, porque tem uma coisa, viu? Essa didática e a pedagogia divina, ela só tem começo, ela não tem fim. Amém? Precisamos aprender até o último momento de nossas vidas. Jesus quer te ensinar. Abre o teu coração e os teus ouvidos. Senão, você corre o risco de ficar andando em círculos. Tá certo? Pessoas que não querem aprender de Deus, não querem se abrir. Pessoas que acham que já sabem. Pessoas que não estão afim, não estão com paciência, com saco, desculpem a expressão, para Jesus. Mas eu tenho que falar a verdade, é essa. Eles ficam andando em círculos, não progridem, tá certo? Que o Senhor se compadeça da minha e da sua alma, que a gente possa ser escancarado, aberto para aquilo que Jesus tem para nos ensinar. Você que acha que já sabe das coisas, você que se acha sábio, você que diz, eu me garanto, cuidado para que você não fique andando em círculos ou até mesmo retroceda do ponto de partida. A vontade de Deus é que você ande para frente. Você só pode andar para frente se você abrir o coração para aprender de Deus, se olhar diante do espelho, se enxergar como alguém ignorante, que não sabe das coisas e que precisa ser devidamente ensinado por aquele que de tudo sabe. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém?